Olá, amigos, como estão vocês? Estão bem? Estamos orando para que Deus abençoe você, a sua família, aquelas pessoas com quem você se relaciona. E vamos orar, queridos amigos, para que o Espírito de Deus nos dirija nesse momento, ao estudar a sua palavra, que possamos assimilá-la, fazer uma aplicação à nossa vida diária. É o meu desejo. Nesse momento eu quero considerar com vocês a história do bom samaritano, que encontra em Lucas, no capítulo 10, a partir do verso 25. Eu creio que essa palavra samaritano é muito conhecida para você, não é? Você sabe quem eram os samaritanos? Os samaritanos, eles eram uma mistura de judeu com outras nações. Os samaritanos, por exemplo, o povo de Samaria, eles se entregaram à idolatria e Samaria foi invadida pelos assírios. E que fizeram os assírios? Pegaram o povo de Samaria, que eram judeus, e levaram para a Síria e puseram assírios naquele lugar. Ali houve uma mistura de gente. Então essa mistura de judeus com pagãos resultou nos samaritanos. Mas então, entre os judeus, eles tinham algumas palavras para ofender as pessoas. Era chamado de publicano ou de samaritano. Até chegaram a falar com Jesus, não dizemos que você é samaritano e que tem demônio? Então existia um ódio tão grande entre judeus e samaritanos que a palavra samaritano era uma palavra que ofendia as pessoas. E nós encontramos aqui em Lucas, no capítulo 10, uma história muito bonita. Você quer ler comigo? A partir do verso 25, nós lemos assim: eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova. Ele perguntou: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Não é uma pergunta importante? Pergunta vital? Vida eterna? Jesus respondeu aquela pergunta com outra pergunta: o que está escrito na lei? Como você entende? E ele respondeu: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e todo o seu entendimento. Vocês perceberam que essa parábola aqui do samaritano é parecida com a mensagem anterior sobre o grande mandamento? E esse escriba agora diz assim: e ame o seu próximo como ama a si mesmo. Então Jesus lhe disse: você respondeu corretamente, faça isto e você viverá. Então, queridos, a religião que salva não é aquela religião apenas teórica. O que estava acontecendo com esse doutor da lei, intérprete da lei? Ele sabia a teoria. Qual foi a resposta de Jesus? Faça isto e você viverá. Ponha em prática isto. Ame a Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, toda a tua força, e ao próximo com você mesmo. Faça isso e você vai viver a vida cristã. Agora, mas existia um problema entre os judeus. Os judeus professavam guardar os 4 mandamentos da lei, os primeiros 4, e ignoravam os 6 últimos. Quer dizer, eles professavam amar a Deus, eles eram cuidadosos em proferir o nome de Deus, tudo isso, né? Mas desprezava o próximo. Entre os judeus tinha muitas classes sociais. Então, os publicanos, os pecadores, eram pessoas desprezadas pelos fariseus, pelos judeus. Então esse homem agora fez outra pergunta: quem é o meu próximo? Agora Jesus, ele prossegue relatando um fato. Embora nós conheçamos o bom samaritano como uma parábola, que é uma comparação, de fato é, mas era baseado num fato real. Observem aqui, a partir do verso 30 do capítulo 10 de Lucas: um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de alguns ladrões. Estes, depois de lhe tirar a roupa e lhe causar muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Querido, isso aqui tem acontecido em nossa cidade, em nosso país, em nossos estados. Quantas pessoas têm sido assaltadas e mortas e
atacadas, destruídas, feridas. Mas isso aqui é uma história antiga, né? No tempo de Jesus aconteceu isto, né? E aqui diz assim, verso 31, por casualidade, um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho e vendo aquele homem, passou de largo. Observe que aqui o primeiro personagem que passou perto do homem ferido foi um sacerdote. O sacerdote era a pessoa que tinha de socorrer as pessoas, mas ele passou de largo. Verso 32 diz assim, de igual modo um levita descia por aquele lugar, vendo-o, passou de largo. Agora no verso 33, Jesus ele introduz um outro personagem aqui. Certo samaritano que seguiu seu caminho passou perto do homem e vendo-o, compadeceu-se dele. E aproximando-se, fez curativo nos ferimentos dele, aplicando-lhes óleo e vinho. Depois colocou aquele homem sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, separou 2 denários. Você se lembra do denário? O denário era a moeda romana que pagava por um dia de trabalho. E agora esse samaritano deu para o dono da hospedaria 2 denários, quer dizer, ele pagou por 2 dias de tratamento. E disse, cuida desse homem, e se você gastar algo mais, farei o reembolso quando eu voltar. Então Jesus perguntou, qual desses 3 lhe parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Irmãos, o intérprete da lei, ele não queria dizer assim, foi o samaritano. O que ele falou? O intérprete da lei respondeu, o que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse, vá e faça o mesmo. Queridos, nós temos aqui várias lições muito objetivas. Primeira coisa que gostaríamos de dizer é que aquela história era uma história real. Aquilo havia acontecido e era um fato conhecido da multidão. E quando Jesus estava explicando essa história do samaritano, naquele grupo estava o levita, estava o sacerdote que haviam passado de largo. Personagens reais. E agora Jesus contou aquela história para explicar quem é o nosso próximo. Quem é o nosso próximo? É toda pessoa que necessita da nossa ajuda. Eu pergunto a você, como você temos agido quando vemos uma pessoa ferida na beira da estrada? Nós fazemos de conta que não vemos, não é isso? Pensamos assim, não, é perigoso eu parar aqui, né? Foi o que o sacerdote e o levita pensaram, não vou parar aqui não, eu não tenho nada a ver com essa história. Então passou o sacerdote, que era um homem dedicado a trabalhar no santuário, passou o levita, que também trabalhava no santuário, também servia a Deus no santuário. E agora passa o samaritano, que era uma pessoa odiada pelos judeus. E aquela pessoa que estava ferida era um judeu. Mas esse samaritano, que tinha o Espírito de Cristo, ele não procurou saber se aquele homem era samaritano ou era judeu. Ele sabia que se ele fosse o homem, o samaritano que estava ali jogado no chão, o judeu ia passar e ia cuspir na cara dele. Mas não, o que ele fez? Olha que bonito, verso 33, certo samaritano que seguia o seu caminho, passou perto do homem e vendo-o, compadeceu-se dele. E não ficou assim, que pena, não ficou só nisso não. Ele praticou, ele pôs a sua compaixão em ação. E aqui diz assim, aproximando-se, fez curativos nos ferimentos dele, aplicando-lhes óleo, diríamos o azeite de oliva, né, que era para aliviar a ferida, e vinho, que era para desinfetar a ferida.
E agora, o que mais que ele fez? Colocou aquele homem sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. E agora ele não apenas entregou o homem, cuida dele aí que eu vou pagar. Não, ele passou a noite cuidando do homem. E quando chegou pela manhã, diz aqui o verso 35, no dia seguinte, separou 2 denários e entregou ao hospedeiro, dizendo, cuide desse homem, e se você gastar algo a mais, farei o reembolso quando eu voltar. Bem, queridos, esse samaritano aqui da parábola, ele é o símbolo da pessoa de Cristo. O ser humano, ele foi atacado por Satanás, ficou ferido, quase morto, quase destruído. E que fez Jesus? Jesus, vendo nossa condição, moveu-se de compaixão. Ele tomou a nossa natureza humana, ele veio aqui à terra. E qual era a missão de Jesus? Era restaurar o homem fisicamente, espiritualmente, moralmente, socialmente. Jesus, com a sua graça, ele veio nos salvar. Salvar não é apenas uma declaração teórica, ele veio nos libertar das consequências do pecado, libertar-nos do próprio pecado, libertar-nos do poder do pecado. E o que fez ele? Ele morreu na cruz por nós. Ele ressuscitou por nós. E agora, o que faz ele? Ele nos dá graça para toda necessidade futura. Alguém ilustrou essas pessoas aqui da parábola da seguinte maneira. O sacerdote e o levita é aquela pessoa que dizia assim, o que é seu, o que é meu. Eu não tenho nada a ver com você, você não tem nada a ver comigo. O salteador era a figura do ladrão. Qual é a mentalidade do ladrão? O que é seu é meu. Então ele tomou tudo que o homem tinha e além disso o feriu. Mas Jesus, a mentalidade de Jesus é a seguinte, o que é meu é seu. Tudo que Jesus tem, ele coloca à nossa disposição. Diz a inspiração que a graça de Deus é tão real como a atmosfera que circunda o globo. Então essa graça, querido, está ao seu dispor, está ao meu dispor. Eu pergunto, qual é a nossa atitude quando vemos alguém em necessidade? Será que a minha atitude é a mesma daquele sacerdote? É a mesma daquele levita? Ou é a mesma do samaritano? Vamos, queridos, vamos fazer uma autoanálise, né? Quando eu vejo alguém em problema, será que eu viro a cara para o outro lado para fazer de conta, não, eu não tenho nada a ver com você, você não tem nada a ver comigo? Cuide da sua vida, que eu cuido da minha? Qual será a nossa atitude? Interessante que Jesus falou assim, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Está claro? Então a vida de Jesus é uma vida de serviço, ele veio servir. Eu pergunto, e a nossa vida? Alguém afirmou assim, aquele que não vive para servir, não serve para viver. Então, queridos, a vida cristã é uma vida de serviço. Não deve ser uma vida de comodismo, de egoísmo, de satisfação das vaidades, não. O que Deus nos dá saúde, Deus nos dá inteligência, Deus nos dá recursos, para quê? Para juntar? Para acumular? Não. Deus nos dá essa vida aqui para nós servirmos ao nosso semelhante. Jesus deixou claro isso com a sua vida, com o seu exemplo. Desde que ele começou a desenvolver o seu caráter, a sua vida foi de serviço. Se nós estudamos a sua vida, toda a sua vida foi uma vida de servir o seu semelhante. E nós devemos nos entregar a ele para que ele faça de nós também servos, ministros. A palavra ministro quer dizer aquele que serve. Que Deus nos dê sua graça para que,
cumpramos em nossa vida aquele objetivo que Deus cumpriu na sua vida. E vamos repetir aquela lição prática de Jesus, né? O que Jesus disse? Vá e faça o mesmo que fez o samaritano. Deus nos dê a sua graça para que esse objetivo divino se cumpra em nossa vida. Amém.